meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Aleluia. Graças e paz, irmãos, boa noite. Eu queria louvar a Deus por esse momento, irmãos, louvar a Deus por esse dia. Mas eu queria louvar a Deus também, porque domingo passado nós apanhamos, nós lutamos aqui, eu, o pastor Luan e o Igor, obrigado Tatal. Nós tomamos um pau aqui, do que a gente queria fazer, e estava tudo meio atravessado e coisa, enfim, porque tinha faltado trabalhadores, e por isso que Jesus um dia ensinou a orar por trabalhadores. Hoje, nós oramos semana passada, hoje o negócio aqui tá chique, né? Cada um cumprindo o espaçamento de 1,5 m, né? Tem uns até com mais de 1,5 m aqui, mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Luan, pelo pastor Tatal, hoje o Carlos Júnior aqui com a gente, o Igor de novo, o Guilherme, o Rafael, o Roeder e o Gustavo, veio lá de Rondonópolis para trabalhar hoje aqui, né? Então, está todo mundo empolgado hoje, todo mundo veio pegado, né? Num dia que nós, pelo menos acredita, não vou perguntar nem para você, porque eu não vou ouvir você responder, e nem para os irmãos aqui, para mim não ter que jogar um microfone em ninguém. Hoje foi um dia que toda a igreja jejuou no Brasil, pelo menos é a grande expectativa, que todos nós jejuamos, né? Então, pelo menos até às 5 horas da tarde. Irmãos, eu tenho algo para falar para você, assim, os irmãos que estão nos assistindo, eu não sei se você está me ouvindo bem, eu vou botar o microfone mais perto aqui, que vai resolvendo um pouquinho, mas para mim foi muito bom o dia de hoje. Todos os dias na presença de Deus são bons, mas hoje nós sentimos que hoje foi um dia diferente, foi um dia que o Senhor fez alguma coisa. O Senhor, Ele, como alguns irmãos dizem hoje, eu tenho muito cuidado para não ser esses que só vão na onda das gírias da igreja ou de palavras de efeito, mas é como se realmente hoje nós percebêssemos que uma chave virou, pelo menos algo virou dentro de mim, dentro da minha pessoa. Foi algo muito forte. Desde que começou, levantamos muito cedo e começamos a nos envolver com algumas coisas, o próprio serviço do ambiente, da casa, todas as coisas, e em seguida a meditação, e depois aquele período e a adoração. Mas eu percebia que eu estava muito resistente durante esse dia, e foi passando, e algumas coisas na minha mente, e parece que faltava alguma coisa. Mas daí chegou o meio-dia, e não diria que nós estamos acostumados a fazer jejum, porque jejum nunca acostuma, irmão. Pensa numa coisa ruim de fazer jejum. Então, mas a gente já tem uma prática. Então, quando chegou o meio-dia, você já nem fica naquela fissura, naquela condição de ficar, eu podia comer. Não, gente, para a glória de Jesus Cristo, nós já vencemos isso. Então, você não fica nem pensando em comida. Ou como em algumas outras épocas, nós ficávamos assistindo vídeos de comida, né, só para dizer que estava comendo. Mais carnal ficávamos do que quando começamos o jejum. Então, mas hoje não. Hoje, quando começou o meio-dia, eu comecei a orar ao Senhor e numa convicção daquilo que Deus estava que direcionou a nação brasileira. É claro que nós vamos ver grandes coisas acontecer com o sopro, como se Deus soprasse para que essa nuvem de medo saia de cima da nossa nação, para que esse pavor que tomou repentinamente o coração das pessoas seja substituído pela segurança, pela certeza, né, pela convicção da presença de Deus. E se nós temos o Senhor, nós não precisamos temer nada, porque nós temos a graça dele sobre nós e ela nos sustenta. Mas daí eu comecei a orar, e eu gosto de colocar algumas canções, alguns louvores para mim ouvir, para quebrantar a minha alma, né? Porque precisa de um pouquinho de toque na alma, porque a gente com o coração um pouco mais duro é difícil, né? Eu não sei se você tem um coração já bem mole, se você tem um coração já bem quebrantado, você já é bem obediente, bem disposto, bem servo, bem dedicado, você já tem uma vida de altar. Então esses dias para você tem sido o máximo. Mas pra gente assim que ainda tem um coraçãozão meio duro, né? Uma coisa meia apertada em algumas áreas, então parece que a água foi derramando no barro e aquilo foi amolecendo, e um quebrantamento tomou o nosso coração, tomou o meu coração, e em seguida a gente já começou. Eu fazia muitos anos que não me quebrantava por um período tão longo. Eu ainda brinquei quando os irmãos chegaram lá em casa, eu digo assim, eu devo ter chorado umas 4 horas sem parar hoje.
E até acabou, eu posso ficar mais uns 10 anos sem chorar porque acabou as lágrimas. Não, está amarrado, eu vou chorar todos os dias, em nome de Jesus. Mas a gente ficou quebrantado, e parece que o passarinho que voava na janela já me fazia chorar. E o Senhor foi me levando a uma consciência de quem eu sou de verdade, e me mostrando todas as minhas dificuldades novamente. Não que eu não as conheça, não que eu não as saiba delas, mas parece que veio mais vivo. Parece que o Rafael vivo começou a ser mostrado novamente. E eu comecei a me arrepender, porque ontem eu compartilhei uma mensagem com os irmãos do grupo da igreja, e sobre o próprio texto, que é muito clamado, que é muito proclamado, que é muito falado nesses dias, que é o texto de 2 Crônicas 7,14, porque é como uma receita de bolo. Parece que para a igreja hoje esse texto é uma receita da resolução de todos os problemas. É só você olhar para 2 Crônicas 7,14, parece que já dá para você fazer um teatro, parece que você já se prepara. Agora humilhação, eu dou uma joelhadinha, eu esfrego os meus olhos, daqui a um pouco eu clamo a Deus, e aí eu digo: Deus, eu estou buscando a sua face, e as coisas vão acontecer, e eu já vou para a janela e olho, numa expectativa de que Deus vai curar minha terra, os meus problemas vão acabar, tudo vai se fazer novo, e parece que toda a promessa que um dia foi implantada dentro do meu coração vai se cumprir naquele exato momento, porque eu peguei quase que como meu amuleto, peguei quase que como o coringa de um jogo de cartas que resolve todos os problemas, é pegando 2 Crônicas 7,14. Mas quando compartilhava ontem e hoje, observando ele em mim, para mim, eu pude acentuar o término que de fato é aquilo que estabelece uma mudança, uma transformação, que estabelece de fato o poder de Deus, que estabelece de fato a mudança e a promessa sendo cumprida a partir daquele momento. Porque nós temos um processo. Primeiro nós precisa haver um reconhecimento de um povo que é dele, que se chama pelo nome dele. E quando nós nos identificamos, porque o Senhor Jesus já me alcançou e já te alcançou, já nos alcançou, aí nós temos uma convicção. Por mais fraco que você esteja na fé, por mais debilitado que você esteja na fé, você sabe que é alguém que o Senhor Jesus salvou, alguém que o Espírito Santo tocou na sua vida, alguém que o Espírito Santo começou a convencer você um dia, por mais que você tenha enfraquecido na caminhada, nos anos, nos dias em que se passaram, mas você sabe que essa palavra fala com você, mas você se identifica. Aí você reconhece a condição. Eu não vou abrir isso, porque o objetivo dessa mensagem de hoje, eu quero levar você a uma outra realidade. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor falou ao meu coração nesses dias, mas só para que você entenda onde nós vamos chegar. Você começa a entrar naquela condição de humilhação, e hoje é um dia da expressão dessa humilhação. É quando você abre mão de muitas coisas, principalmente daquilo que num domingo, porque irmãos, é coisa de crente jejuar. Agora, jejuar no domingo é quase de super crente. E aí no domingão, você lá jejuando, aquele negócio pegando, e aí você não vai nem se distrair. Hoje foi um dia, como eu disse, muito diferente. Mas daí você se humilha, e aí você começa a orar, e aí você vai buscar a face de Deus, porque você se despojando do seu eu, você começa a entender que Deus está te chamando para um lugar de proximidade com Ele. E você busca a face, e você ora, porque você entende que Ele está chegando perto. Mas quando você percebe a presença de Deus, quando você percebe que Deus está chegando próximo, você consegue cumprir, e eu acredito hoje que é a parte mais poderosa desse versículo, que diz: e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender da vida que você tem levado, se arrepender de quem você tem sido, reconhecer quem você é, ter uma visão própria e dizer: meu Deus, eu estou distante do Senhor e fora do lugar que o Senhor desejaria que eu estivesse. Eu não estou falando que você está em pecado, não estou acusando ninguém, por favor. Aqui o intento e o intuito não é esse. É fazer com que você reflita em algo, para que você entenda que você poderia estar além. E esses dias, e isso que está acontecendo no mundo e na nossa nação, é um alerta e um chamado de Deus para que nós nos reposicionemos e estejamos no lugar a qual Ele preparou para cada um de nós. Muitos de vocês sabem os lugares que deveriam estar, outros não conseguiram perceber, mas esses dias o Senhor vai mostrar o lugar que você deve estar, o lugar nele, o lugar para Ele, o lugar com Ele.
que você deve estar. E aí nós começamos a entender que precisamos nos arrepender de sermos o crente que temos sido, o pai que temos sido, o marido que temos sido, a esposa que você tem sido, o filho que você tem sido, o filho que eu tenho sido, o irmão em Cristo que tenho sido. Nós conseguimos perceber que parece que nós colocamos algumas barreiras, algumas fortalezas, por vários motivos, mas ali nós nos prendemos, e quando o Espírito chega e começa a nos desnudar, você descobre que você se isolou e se guardou e se protegeu de algo que não era necessário. Mas enfim, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que quando nós nos arrependermos dos nossos caminhos, Ele ouvirá do céu e virá, perdoará os nossos pecados e trará cura sobre a nossa terra. Esse dia de hoje foi para provocar Deus, porque Ele nos provocou primeiro e nós respondemos a sua provocação. Nós aceitamos o seu desafio, nós aceitamos a proposta de ser igreja de novo, nós aceitamos a proposta de sermos filhos do Deus Altíssimo de novo, que não está estabelecido pelos nossos ritos religiosos, pelas nossas liturgias congregacionais. Nós aceitamos ser igreja de novo, porque nós passamos a cumprir princípios sem ser forçados, nós passamos a orar sem sermos obrigados, nós passamos a ter comunhão com Deus, porque esse é o lugar que nós devemos estar. E esses dias é isso que o Senhor tem provocado, e porque Ele nos provocou, eu posso acreditar que Ele está ouvindo e ouviu toda a oração. Eu acredito e pelo menos tenho uma expectativa que hoje a nação brasileira devia ter umas 60 milhões de pessoas jejuando. Irmão, 60 milhões de pessoas jejuando é uma coisa muito... Meu Deus, quando você chegar no céu e você for ver a história de toda a humanidade, nunca 60 milhões de pessoas oraram e jejuaram num dia só. Isso é algo para nosso tempo, é a realidade, é o privilégio do nosso tempo. E o Senhor está nos chamando para isso. O Senhor está nos convocando, não para que a gente só aprenda a jejuar e orar e se arrepender para expulsar o coronavírus, para expulsar o movimento satânico tentando destruir a nação brasileira. Não, Ele nos trouxe a realidade, a verdade, que a vida prática de um cristão é dessa maneira: consagrando, orando, se rendendo, se arrependendo, buscando a face, orando por todos os dias das nossas vidas. O Senhor mostrou que é possível nós sermos igreja novamente. O Senhor mostrou que nós, sendo igreja, nós sabemos como fazer. Você não precisou que ninguém tivesse ali, olha, você toma água assim, come assim, não come assim. Não, você se instruiu daquilo que o Senhor queria e você se moveu nisso. Então eu acredito que Deus realmente estabeleceu uma nova realidade sobre a nossa nação. Eu não sei se vou ver ela amanhã, essa nova realidade, mas sobre a minha vida eu já vi uma realidade estabelecida novamente. Eu já pude sentir o Senhor de novo de uma forma, por mais que nós não estejamos longe do Senhor, por mais que nós não estejamos desviados e nem em pecado, não é isso. Mas parece que aquele prazer de estar na vontade dEle reacendeu de uma forma maravilhosa. Porque a gente sabe entrar na presença de Deus. Depois que a gente fica muitos anos buscando a Deus, parece que as coisas ficam tão fáceis. A gente sabe que o véu foi rasgado, então você entra e sai a hora que você quer. Você sabe que o sangue te dá direito de entrar, mas parece que já não é mais a mesma coisa quando você entra no Santo dos Santos. Mas hoje parece que o Santo dos Santos, ele estava santo de novo. Ele nunca deixou de ser, mas para mim ele estava de novo. E nós entramos ali naquele lugar e o Senhor ministrou na nossa vida, e Ele nos mostrou que é isso que Ele espera para os últimos dias, para essa caminhada da igreja que se aproxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele espera que eu e você, Ele espera que nós possamos ter essa atitude, esse comportamento, essa vida prática todos os dias até a vinda dEle. Uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de dedicação, todos os dias até a vinda dEle, até para que nós não sejamos encontrados como estávamos até ontem. E entenda que eu estou dando o exemplo de até ontem, não por causa do dia exclusivo do jejum. De repente você estava muito aceso, mas eu estou falando para aqueles que de repente não estavam acesos. De repente ontem você estava naquela classe das 5 virgens que não tinham óleo. Hoje você foi transportado para a classe das 5 virgens que tem óleo. Se você buscou, se você se
penetrou, mergulhou na presença dele, você passou para esse outro lado novamente. E o meu conselho para você é que você não perca esse lugar nunca mais na sua vida. Que não seja o serviço, porque você viu que se for preciso Deus para o seu serviço para você buscar a Ele. Nós percebemos que se for preciso Deus para o mundo para que seus filhos voltem ao lugar de comunhão com Ele. Ele move céus e terra, e nós vimos Ele mover a terra, seja pelo medo da morte, seja por qual for. Ele parou para que você entenda que Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, e debaixo da sua destra poderosa estão todas as coisas. Ele continua soberano, Ele continua Deus sobre tudo. Então que nesses dias você possa mergulhar mais nesses lugares que Deus tem preparado para mim e para você. Mas eu queria compartilhar, não que a gente tenha pressa, mas por internet é difícil, né? A nossa grande expectativa é que a gente volte, mas se não voltar também, nós estamos submissos àquilo que Deus está fazendo. Ainda que na nossa cidade, em Primavera, tem um acordo, né, firmado por um decreto, que as igrejas deverão voltar só a partir do dia 20. No dia 20 desse mês haverá novamente um movimento, e nesse movimento e esse aconselhamento será visto e observado se haverá a possibilidade dos cultos voltarem a serem públicos e do ajuntamento dos santos. Mas enquanto isso não acontece, eu entendo que é Deus nos movendo ainda há um período de uma relação íntima com Ele, de uma relação pessoal, familiar, sacerdotal, para que, como eu disse ontem aos irmãos, quando nós voltarmos, nós não voltaremos para vir a um ambiente ver se nós receberemos somente uma palavra para nos animar. Nós voltaremos sendo o ânimo daqueles que precisam. Nós voltaremos incendiados, apaixonados, carregados da glória de Deus, para que nos incendiemos todos juntos, para, saindo daqui, incendiar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Nós não vamos vir aqui para ver se tem uma fagulha de fogo, se tem alguém que pode soprar para a gente viver mais um pouquinho. Nós viveremos com o ajuntamento dos vivos e não dos mortos. Os vivos celebrando ao Senhor, todo ser que respira louve ao Senhor. Nós estaremos para nos alegrar pelos grandes feitos que Ele fez, faz e fará na nossa vida e através dela. Nós não precisaremos ser motivados por mais nada, porque o Senhor é a nossa motivação. O Senhor é aquele que nos move a essas coisas. E eu, lendo na nossa leitura, eu até diminuí o ritmo da leitura, porque eu fiquei observando alguns textos, e eu poderia separar aqui Levíticos, lá no 17, no 23, no 26, alguns textos muito poderosos que falaram comigo nessas últimas 2 semanas. Mas para que eu pudesse resumir, eu queria ler um texto com você para que você entenda. E hoje eu vou fazer uma coisa atípica, inclusive da instrução que nós damos para os irmãos aqui da nossa congregação. Uma das nossas instruções é que toda vez que você for ler e meditar na palavra, você pule os subtítulos. Você não dê atenção aos subtítulos, aqueles que demarcam e marcam a divisão de capítulo, a divisão de assunto, para que você desfaça. Mas aqui eu vou ler o texto, porque eu li o texto sem o subtítulo. Mas depois, revendo o texto de novo, eu observei os subtítulos, e não é com que isso eu estou dizendo para você ler de novo, mas você pode ler, você é livre, você faz o que quiser. Mas aí eu vou ler os subtítulos para você entender aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu acredito que vai ministrar no seu coração. Números 28, se você puder abrir comigo. Enquanto você abre, eu tomo um gole d'água. Hoje eu tenho água, irmãos. Viu? Aleluia. Só faltou o cafezinho que tem nos cultos, né? Culto aqui tem café, tem água. Agora já tem água de novo. O negócio está voltando à normalidade. 15 dias tem café. Aleluia. Números 28. É quase um assombro para muitos, porque na grande maioria das vezes eu não uso muito o Antigo Testamento para ministração. É quase sempre só o Novo. Mas é tão bom ler o Antigo, né? Então, como nós estamos novamente fazendo a leitura dele agora de forma coletiva, então, já que você ou está nele, ou passou dele, ou vai chegar nele na leitura nesses dias, você vai poder observar ele com algumas particularidades aqui. Diz assim a partir do verso 1:
O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham cuidado em apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: esta é a oferta preparada no fogo, que vocês apresentarão ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um cordeiro ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada, com 1 litro de azeite de oliva batidas. Este é o holocausto diário instituído no Monte Sinai, de aroma agradável. É oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que a acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam o 2º cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararem de manhã. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Verso 9. No dia de sábado, façam uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade e sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta da manhã. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de 1 jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho. Para o carneiro, 1 litro, e para cada cordeiro, 1 litro. É o holocausto mensal que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano, além do holocausto diário. Como a oferta derramada, 1 bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. Logo em seguida, a partir do verso 16, eu vou usar os subtítulos, por favor. Diz que no subtítulo, e o assunto é esse, é como você deve fazer a oferta da Páscoa, a qual nós estaremos comemorando no domingo que vem. Mas a nossa Páscoa não é igual a dos judeus. Logo em seguida, no verso 26, tem a oferta da festa das semanas. No capítulo 29, no início, é a oferta das festas das trombetas. No verso 7 do capítulo 29, começa as ofertas do dia da expiação. E ali, se você continuar lendo, amanhã você lê, ou mais tarde, quando o nosso momento aqui acabar, você vai descobrir que ali fala o tipo de novilho, o tipo de carneiro, o tipo de farinha, o tipo de óleo, o tipo de vinho, o tipo das coisas que devem ser feitas. E nós já chegaremos aqui. No verso 12 fala a respeito da oferta da festa dos tabernáculos. No capítulo 30 fala da regulamentação dos votos. Mas você voltando para o 28, por favor, os textos que nós lemos, do verso 1 ao verso 8, fala das ofertas diárias. Do verso 9 ao verso 10, fala da oferta dos sábados. Do verso 11 ao verso 15, fala das ofertas semanais. Aqui nós poderíamos estar aqui comentando e falando e abrindo um pouco mais, até para de repente incentivar você a ser um ofertante.
Mas eu acredito que aqui o que o Senhor menos se preocupou, o que o Senhor menos estava preocupado nesse momento, era com o tipo da oferta em si, era com o tipo da oferta que estava sendo feita. Porque se você observa aqui, caiu do meu canal, está todo no da igreja, ok? Mas agora volta. Eu não estou tossindo por causa de corona não, irmãos, é porque eu estou falando rápido e seca a garganta. Mas olhando aqui, nós podemos observar a respeito das ofertas. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, pode todo mundo para a igreja aqui, manda no grupo para que todos vejam no da igreja só. Acabou a bateria do meu? Então tranquilo, manda todo mundo da igreja aqui. Se nós observarmos, queridos, aqui esses detalhes, nós veremos que o Senhor está chamando os israelitas, assim como está nos chamando nesses dias, para sermos a grande oferta dele. Eu não vou frisar alguns detalhes aqui, algumas realidades mais específicas de data, mais objetivas de tempo, mas se você for olhar mais especificamente para cada oferta, você vai descobrir que essas ofertas demandam tempo para que elas fossem feitas. Primeiro, deveriam ter carneiros, ovelhas, bodes e os animais com uma característica, um tempo, uma idade e uma perfeição. Então nós podemos perceber que quando o Senhor pede que sejam de um ano, quando os animais destinados à oferta nasciam, porque eram as primeiras crias, você percebe que o ofertante tinha o cuidado e tinha o serviço de começar a cuidar daquele animal que seria levado em oferta ao Senhor durante um período de um ano, com todo cuidado, para que ele não adoecesse, para que ele não se machucasse, para que ele não perdesse a qualidade, porque ele deveria ser uma oferta sem mancha, sem defeitos, sem mácula. Ele tinha que ser perfeito. Quando você ouve da farinha, tinha que ser a melhor farinha. E naquela época as colheitas não eram feitas com maquinário que misturava tudo, eram feitas de forma manual. Então eles tinham que separar os melhores grãos manualmente para dar as melhores farinhas. O óleo tinha que ser feito de uma forma aonde as melhores azeitonas eram selecionadas para que ela pudesse produzir o melhor óleo. E todas as vezes que Deus fala das ofertas a serem dadas, Ele pede e traz atenção para que seja tudo do melhor. E aí de repente você olha e diz: meu Deus, então, por mais que eu me dedique, eu não vou conseguir cumprir tudo aquilo. Mas há a possibilidade de cumprir. Até porque o Senhor estava chamando aos israelitas, assim como tem nos chamado nesses dias de hoje, para que nós nos recolhamos em casa e estejamos atentos ao que Ele está fazendo, para que nós nos tornemos a essa oferta. Porque aqui você olha que nós temos aqui de 6 a 9 festas nós temos. 6 específicas, depois algumas intermediárias. Mas nós observamos essas festas e cada festa tem um período. Uma tem 7 dias, outra tem 6 mais 1, a outra tem... E assim vai. Se você calcular, nós temos mais de 60 dias de festa. Mais de 60 dias onde as pessoas saíam da sua localidade, saíam dos seus trabalhos, largavam tudo o que estavam fazendo para ir ao lugar da tenda do encontro, para que durante aquele período eles estivessem oferecendo a sua oferta, para que eles estivessem se dedicando. Então eles paravam com tudo o que estavam fazendo, paravam com todas as suas atividades, tudo era cancelado da sua agenda, porque eles sabiam que naquele dia estabelecido, naquele início de mês, naquele momento, o Senhor os tinha ordenado a ter uma relação íntima com Ele, e uma forma de uma entrega plena e absoluta. Então, se você observar, você pode ver que Deus ele estava fazendo com que as pessoas tivessem mais envolvidas com Ele do que consigo mesmo. Você pode observar que nesse envolvimento da entrega dos tipos de oferta, a pessoa gastava muito mais tempo durante os dias, até porque nós vemos que existia uma oferta diária, ou seja, as pessoas levantavam pela manhã e tinham que sacrificar um carneiro. Eu não sei se você já viu como que é para matar um animal da maneira correta. Você primeiro tem que prender o animal, você tem que deixar o animal ficar tranquilo e não estressado, para que o sangue não fique na sua carne.
Depois dele calmo, você tem que amarrá-lo, você tem que pendurá-lo e você tem que sangrá-lo. E isso depois você tem que esperar um tempo até que todo o sangue saia. E aí você tem que abrir ele para fazer a limpeza das vísceras e todas as coisas internas. E aí depois você tem que descorar ele. Enfim, não é um serviço de 30 segundos. Não é aquela oraçãozinha de Pai Nosso que está no céu, aleluia, e estou indo embora. É um período de envolvimento, que você se levanta e se envolve com a oferta. E você se envolve com toda a entrega que você precisa. Isso demanda tempo, demanda cuidado, para que aquilo que você ofereça com qualidade. E aí ele fala de um período da manhã, de um período da tarde, do período do sábado e do período mensal. Ele fala das festas e de todas as outras. Ou seja, nós temos a certeza que Deus estava querendo o quê? Que os ofertantes, que aquele povo, e que nós, o seu povo hoje, tenhamos mais envolvimento com as suas coisas do que com as nossas próprias coisas. E ele fazia com que aquele povo, e vai fazer comigo e com você, que aquele povo tivesse como dar todas essas ofertas, para que nós tivéssemos uma vida de dedicação, para que nós tivéssemos como nos oferecer a ele. Porque se você calcular e contar, você descobrirá que é muita coisa. Só que uma pessoa que só cuida de Deus, das coisas de Deus, uma pessoa que tem o seu tempo mais voltado para as coisas de Deus, como será que ele terá alguma coisa para dar? Somente se a provisão vir do alto, somente se ele for o seu provedor, somente se ele for o seu Senhor, aonde ele deposita sobre a sua vida, ele confia sobre a sua vida tudo aquilo que ele quer que você devolva para ele. Porque você nunca terá nada para dar para Deus se não foi ele que te deu. Porque o dia que você der coisas que somente você conquistou, Deus não pode receber, porque ele só quer receber daquilo que ele dá. Porque se eu sou dele, a primeira oferta é a minha própria vida, e não aquilo que eu posso dar com as minhas mãos. Porque Deus não está preocupado com o que eu produzo. Deus está em busca de um povo que o adore em espírito e em verdade. Ele está à procura de um tipo de pessoa, está à procura da minha vida e da sua vida, para que nós estejamos no lugar e tenhamos uma comunhão com ele, de uma vida exclusiva dele, para ele. Então, se você observar essas ofertas, nunca foi o problema a oferta. Mas o que o Senhor queria era o quê? Um envolvimento pleno. Nós estamos há 20 e poucos dias, nessa quarentena de 20 e poucos dias. 4 semanas, não, então já deu mais, 30 e poucos dias. Nós estamos nesse tempo e você passou fome. Ainda que algumas pessoas estão passando fome, mas você será o provedor dessas pessoas assim que essa informação chegar na sua vida. Porque o Senhor vai te dar para você ser provedor dela. Porque é o Deus, o seu Deus proverá a vida dela, mas ele precisa usar canais. Então ele usa a minha vida e a sua vida. Então ele vai dar na sua mão para que essa pessoa seja suprida. Mas você percebeu que muita coisa mudou na minha e na sua vida? Nós não precisamos mais viver de forma frenética. De repente você pode dizer: pastor, mas eu tenho contas, pastor, eu tenho compromissos. E você acha que Deus não sabe, e você acha que Deus não viu nada. Você não percebeu ainda que existem nações desesperadas, porque aquelas que tinham muito está sendo secado seus cofres, e aquelas que já não tinham nada, não tinha nada para perder, só está aumentando a sua dívida. E você acha que Deus está preocupado com isso? Porque Ele está à procura de um povo, para que Ele possa confiar as suas verdadeiras riquezas, para que nas riquezas da injustiça possamos ser fiéis, para que recebamos dele as riquezas verdadeiras. Nós aprendemos nesse texto que o Senhor deseja que nós estejamos tão envolvidos com Ele, que a nossa vida é uma dedicação constante, diária, de descanso, mensal e nas festas. Nos momentos de alegria, nos momentos onde nós precisamos nos alegrar, que Ele nos dará as datas de vitória, e nós nos alegraremos. E nós não nos alegraremos por causa de nós, nos alegraremos porque sabemos que todas as coisas foram feitas por Ele. Nós nos alegraremos porque sabemos que tudo aquilo é dele, tudo aquilo que está na nossa volta é dele. Se você acha que tem alguma coisa, você não tem nada, porque céus e terra são dele, e tudo que há nesses ambientes também pertence a ele. Eu queria que nessa noite você gravasse no seu coração, e você gravasse com muita graça da parte de Deus. O Senhor nesses dias está nos chamando a essa vida, uma vida de dedicação contínua, uma vida onde a nossa preparação da oferta não tem nada a ver com o que eu entrego, tem a ver com a minha própria vida,
tem a ver com o meu envolvimento, tem a ver com a minha dedicação, tem a ver com a minha entrega total, tem a ver com o meu envolvimento com tudo aquilo que é dele. O meu levantar, o meu deitar, o meu descansar é dele, o meu se alegrar é dele, a minha comemoração da salvação é para ele, não é por mim. Nada foi feito por mim, nada foi feito por nós, tudo foi feito para ele. Porque quando eu entendo isso, irmãos, algumas coisas, alguns textos que para alguns parece ser tão pesado, parece ser motivo de tanto desgaste na sua vida, e de fato é na sua vida religiosa, como o texto daqueles que o próprio Jesus disse: olha, aquele que quiser vir após mim precisa negar-se a si mesmo. Quando ele estava dizendo isso, ele não estava dizendo para que você abandonasse, botasse uma mochila nas costas e passasse a ser um andarilho, que você fosse como um errante na terra, né? Lá no sul a gente chamava do velho do saco, aquela pessoa que que não tinha uma expectativa da sua vida. Então ele andava bêbado, sujo, andava pelas ruas, não tinha onde morar, com um saco de qualquer coisa nas costas, andando para qualquer lado, alguém sem destino. Não foi isso que o Senhor nos chamou a abandonar a nossa vida. O que ele quis dizer assim: deixam de viver para você, abandone a sua vida, porque aquele que abandonar a sua vida, aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á, porque é nele que nós encontramos. Quando eu começo a olhar o Antigo Testamento e nós vamos descobrindo Jesus nele, nós vamos descobrindo o altar de entrega, nós vamos nos reconhecendo como o povo que se chama pelo seu nome, nós começamos a ver o quanto ele nos ama e o quanto ele deseja estar conosco. Então de repente você pode atribuir crises ao diabo, você pode demonizar muita coisa, mas quando você entende que você foi chamado por ele, você também entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados a Deus, segundo o seu propósito. Você começa a compreender essas coisas. E aí quando você abandona a sua própria vida, e aí quando você toma a sua cruz, porque quando você toma a sua cruz, você sela a desistência da sua maneira de viver, para que pós-cruz você tenha as palavras de vida eterna, para que após a cruz você tenha a vida de ressurreição, para que após a cruz o seu viver seja Cristo, para que após a cruz todas as coisas cooperem para Ele, por causa dele. Você vai entender, por exemplo, o chamado de Mateus 28, verso 18. Se você puder abrir comigo. Mateus 28. Não posso perguntar quem achou, né? Porque eu não vou ver, irmãos. Então vamos lá. Mateus 28, verso 18. Mas os irmãos aqui encontraram. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Verso 19: portanto ide e fazei discípulos. Na NVI diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu não sei se você já ouviu algo parecido, é bem provável que não, mas eu quero que você pense e você observe esse texto com os olhos da sua vida iluminados pelo Espírito Santo. Todas as vezes que nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós pensamos é: quando eu for a algum lugar, quando eu for fazer a obra de um evangelista, quando eu for revestido de uma consciência e eu sair para pregar às pessoas,
para que elas, ouvindo a mensagem que eu pregarei, eu possa levá-las ao batismo. E depois de levá-las ao batismo, eu possa ensiná-las as doutrinas num curso bíblico, num seminário, sei lá no que você vai ensinar, mas naquele sistema metódico que você vai sentar todos os dias ou alguns dias na sua casa, numa célula, num grupo familiar ou de qualquer outra forma, e você vai pegar aquele discípulo que você foi até um lugar, pregou por ele, orou por ele, expulsou o demônio dele, curou ele, batizou ele. Agora você vai ensinar a andar e a obedecer todo o caminho da verdade. Isso tem sido um atrapalho na grande maioria da vida dos crentes, pensar somente dessa maneira. Vou repetir: tem sido um grande atrapalho na vida da maioria dos crentes pensar somente, de novo, somente dessa maneira. Por que, pastor, está frisando? Porque eu não estou trocando o entendimento da palavra, eu estou só compartilhando a amplitude da revelação. Porque aqui o Senhor Jesus não mandou você ser um missionário, ou mandou todos colocarem a mochila nas costas e sair a todos os cantos da terra. Aqui ele está dizendo que assim como ele foi revestido, ele nos revestiu. E agora ele diz assim: então vão aonde? Vão viver a vida de vocês em mim, vão fazer os seus trabalhos. Se você é pintor, vai pintar. Se você é eletricista, vai emendar fio. Se você é mecânico, consertar aquilo que você conserta. Vá fazer aquilo que você faz, revestido de uma autoridade, para que no lugar que você está, você seja eu, você seja quem eu chamei você para ser. Para que você, indo na sua vinda, para que você vivendo a vida de Cristo todos os dias, no seu levantar, no seu deitar, no seu descansar, nas suas festas, nos seus clamores, todos os dias você estará revestido, e nesse revestimento você terá autoridade para fazer em toda a sua volta aquilo que você foi chamado para fazer. Então você não está recebendo um comissionamento para ter que receber uma unção específica de um envio. O próprio Senhor Jesus disse: você entendeu o meu evangelho, você entendeu o meu chamado e a minha chamada, você recebeu a compreensão de que eu chamei você para ser meu adorador, para ser aquele que se relaciona comigo, que tem uma vida voltada para mim, porque eu tenho uma vida voltada para você. É Deus dizendo: eu me voltei para você, então se volte para mim. Eu me dediquei a você, se dedique a mim. Eu salvei você, se relacione comigo. Deus não tem crise de falta de amigos. Deus não tem crise por falta de família, porque Ele é completo. Ele é 1 em 3, Ele é 3 em 1. Então Ele não é sozinho. Ele tem uma hoste de anjos na sua volta. Ele tem milhares de anjos na sua volta, cantando para Ele, batendo palma para Ele, se prostrando para Ele, voando para Ele, servindo Ele, obedecendo Ele para vir servir os santos. Então Deus não tem crise de solidão, mas Ele escolheu se relacionar com seus filhos, aqueles a qual Ele criou como obra-prima da sua criação. Então Ele estabeleceu meios para que eu e você nos relacionássemos com Ele e nos voltássemos para Ele com tanta paixão, que só poderíamos retribuir tudo aquilo que recebemos. Que a nossa vida não seria mais uma vida de busca a algo, mas de devolução e de volta ao lugar a qual eu fui chamado para estar. Então quando eu olho o texto de Mateus, eu preciso entender que Deus não está me chamando para esperar o dia da minha convocação, do meu estabelecimento, da minha unção. Ele está dizendo assim: bom, vocês entenderam o que é o Evangelho, as boas novas. Eu desfaço as obras do diabo na sua vida. Então se existe obras do diabo ainda na sua vida, é que eu não desfiz. E entenda que de repente você está resistindo a alguma coisa. Mas se você já aprendeu o que tinha que aprender, eu vou tirar o diabo de incomodar a sua vida. E eu tirando o diabo, você vai passar a fazer e viver da maneira com que eu estabeleci. E quando você viver isso, você vai entender que você está revestido de autoridade para expulsar o diabo dos outros agora.
E aí você vai entender que a sua vida de dedicação faz com que o seu aperfeiçoamento e o propósito eterno, a qual está transformando você semelhante a Jesus, vai fazer você andar na terra, no ide pela terra, ide pela cidade, ide pela sua família, ide pelos seus amigos, ide no seu trabalho, ide na sua faculdade, ide na sua escola, ide em qualquer lugar. E faça aquilo que agora você é natural para fazer. Manifeste aquilo que agora você é no Senhor. Você revestido de autoridade, você expele demônios no seu dia a dia. Você ensina o caminho, você batiza pessoas. Você ensina a obedecer porque você é obediente. Você passa a ser um exemplo de vida com Deus. Você passa a ser um exemplo de busca a Deus. Você passa a ser um altar que queima constantemente. Você já não é mais, aquele que está se preocupando como vai fazer para pagar as suas ofertas. Você é a maior oferta. Então você já não tem mais peso. Você não separa mais o que é de Deus, o que é seu. Tudo é de Deus. Você só está disponível para servi-lo. Você está disponível para se mover nele. Você está disponível para ser aquela pessoa que diariamente se envolve com Ele de manhã e de tarde. Você está disponível para que em todos os momentos você esteja nele, por Ele e para Ele. Tudo que você faz todos os dias. Seu casamento é dele. Sua criação de filhos é dele. Tudo é dele. O carro que você usa é dele. A roupa que você usa é dele. Tudo que você tem, que você acha que é seu, já não é mais, é dele. Porque você é dele. Então você cumpre o seu chamado todos os dias, porque você lá atrás, quando conheceu ele, você negou a você mesmo, você tomou a sua cruz e morreu para o mundo. E agora você não vive mais, mas Cristo vive em mim e em você. E porque Cristo vive em nós, nós andamos cumprindo a nossa missão enquanto na terra. Então não há corona, não há esquerda, não há centro, não há direita. Tudo é Ele, porque dele, por Ele e para Ele. Eu não estou preocupado quem está tentando manipular ou tentar derrubar. Até porque, é claro, não sendo irresponsável com o meu papel cidadão, com o meu papel social, com o meu papel ativo de um ser humano. Eu não estou te fazendo ficar alienado ao mundo. Mas que você, quando olha para todas as coisas que devem ser feitas, você anda segundo o conselho dele. E você já não se preocupa se o corona vai matar você. Porque se ele matar você por amor a Jesus, você sabe para onde você está indo. Está amarrado, pastor. Você pode amarrar, não tem problema. Mas por quê? Você já viu quanto medo da morte nós temos? O quanto medo da morte nós temos? Paulo ia nos lugares aonde ele apanhava, onde ele foi preso, e aonde diziam, não vá que você vai morrer. Eu vou morrer? Espere um pouquinho, eu estou indo lá. Por quê? Porque se eu morrer por amor de Cristo, eu estou cumprindo o meu ID. Queridos, por favor, vou abrir um parênteses. Não estou dizendo para você sair amanhã agora e descobrir onde é que tem um foco de corona. Tosse em mim. Espirra. Não é isso. Não tentará o Senhor teu Deus, por favor. Mas não é um isolamento frenético, uma coisa doida, pirada, sem noção. Que se, meu Deus, e se o corona me pegar, você vai ver o seu Redentor mais cedo, se for a hora. Mas muitos não chegou a hora. E principalmente agora, nesses dias, que eu creio que Deus deu uma peneirada e uma reabastecida. É dia da sua manifestação. É dia do nosso tempo em Cristo Jesus. É o dia do retorno dos últimos se tornando primeiros. É nós nos movendo no retorno para casa, avançando com o Evangelho até chegar no seu lugar de origem, para que chegando lá no seu lugar de origem, na sua plenitude, Ele possa nos céus mandar os anjos tocar a trombeta, e nós, ouvindo o som da trombeta, sermos levados e descer novamente com Ele, para que Ele, pelo sopro da sua boca, destrua todo o inimigo e todo aquele que não creu e se rendeu a Ele, para que Ele cumpra toda a sua palavra, fazendo nova todas as coisas, trazendo novos céus e nova terra, e morando no meio do seu povo eternamente. Essa é a esperança do Evangelho. Que possamos nesses dias entender por que Ele queria tanta oferta.
Pastor, então se eu for só eu não trago a minha oferta? Não tem como você vir de mãos vazias. Você vem entregando você e tudo aquilo que você é, e tudo aquilo que Deus coloca na sua mão é você para Ele. Você não cria ritos, você é a entrega, você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos aqueles que queimamos no altar. Irmão, eu queria, nesses próximos dias, eu vou fazer um curso de pentecostal, para mim poder dar uns, aleluia. Não, irmãos, eu vou voltar diferente, meu Deus do céu, porque não tem como continuar do mesmo jeito. Não, você não pode ficar da mesma forma. Eu perguntei esses dias, quando acabar tudo isso, você vai vir do mesmo jeitinho, com a mesma cara de sonso, com a mesma cara de morte, com a mesma cara de pra nada, ou você vai voltar cheio de gás, porque esses dias que o Senhor te recolheu para dentro da caverna, foi para te encher do alimento dele, foi para te encher da água dele, foi para te encher da presença dele, para que quando você saia, cumpra o teu ide nos dias que ainda restam sobre essa terra. Porque nós fomos cheios da sua graça, do seu amor. Eu não consigo viver sem o Senhor, Jesus. Não consigo mais ficar longe da sua presença, que é a nossa vida, Senhor, sem o Senhor. Sacrifício vivo. Queridos, aproveite esse tempo, encha-se dele, seja completo dele. Eu vou falar uma coisa, para mim não é fácil. Eu levei muitos anos a aprender a me posicionar e falar com os irmãos. Agora é um novo tempo que eu tenho que falar para um celular. Que coisa doida. O celular nem olha com um cara de brabo para mim. Que de vez em quando eu prego aqui, tem uns irmãos que torcem a cara, torcem o beiço e não gostam do que eu falo. Tem outros que gostam. Mas agora eu estou falando para o celular, que eu não posso nem ver a expressão. Ou seja, não depende mais de mim. Não é eu fazendo nada. Perdemos o controle de tudo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu nunca quis controlar, mas agora menos ainda. Agora eu não sei se quem ouviu foi corrigido, consolado ou despertado. Eu só sei que tudo aquilo que Ele está falando, primeiro fala comigo, primeiro Ele toca dentro de mim, primeiro Ele mexe no meu interior, primeiro Ele me corrige, me exorta e me instrui na verdade. Que sejamos a oferta que Ele tanto procura, que sejamos os filhos que Ele veio salvar e não vai perder nenhum deles. Ele não perderá você, você não será perdido. E por mais que você se sinta um derrotado, Ele venceu por você e venceu por mim. E Ele vai tirar, Satanás vai tirar as mãos de sobre a sua vida nesses dias. Já tirou, no nome de Jesus. Não há doença, não há pobreza, não há miséria, não há emprego e nem a falta do emprego que pode te separar do amor de Cristo Jesus. Porque nós estamos fundamentados nele, estamos alicerçados nele, estamos agarrados nele. Queria que você, na imunidade do Santo Espírito, encostasse no seu parente aí, pode ser até seu marido, se estiver perto de você, do seu filho. Aqui os irmãos, se nós pudermos orar uns com os outros, todos embebidos no álcool. Aleluia. Vamos orar junto. Junta Carlos aqui comigo. Deixa só eu e o Luan aqui. Vamos orar. Se Deus tem uma palavra para você, eu não vou te ouvir. Então é hora de você liberar essa palavra. Libere uma palavra. Deixe o Espírito Santo tirar algo de dentro de você, porque Ele tem colocado tantas coisas nesses dias. Ele está colocando coisas maravilhosas na sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós não somos mais os mesmos. Nós não estamos mais do mesmo jeito. Nós não seremos mais as mesmas pessoas. Nós não temos medo de nada, porque nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Nós sabemos que o nosso ide agora é todos os dias. Estaremos cumprindo a nossa missão em todo momento,
cumpriremos a nossa missão perdoando aqueles que nos ofenderam, perdoando aqueles que nos machucaram, andando a segunda milha de verdade agora. Se fomos lesados, roubados, daremos a oportunidade de sermos de novo, porque nós temos uma expectativa que essa pessoa que faz isso ainda verá o Senhor em nós. Viveremos a plenitude da tua graça, sem buscar favor ou recompensa. Por isso, Pai, no nome de Jesus eu oro e declaro um tempo novo sobre a casa de cada um daqueles que têm nos ouvido e ouvirão essa mensagem. Esse tempo de partir do pão. Que a bênção, que a graça, que o amor, que a misericórdia, que a alegria do Senhor repouse sobre cada lar. Que esses dias comecem os dias da grande vida do Senhor. Porque o avivamento não são os grandes templos cheios. Os avivamentos são as casas plenas do Teu Espírito. São as nossas famílias sendo tomadas diariamente. Sabemos que as coisas não são instantâneas, Pai. Mas eis-nos aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor, para que o meu ide seja a vida do Senhor. Para que o revestimento da autoridade seja para glorificar o Teu nome. Para que a manifestação dos milagres sejam para atrair pessoas a serem ensinadas a obedecer o Senhor. Que possamos ter a sensibilidade que o Teu Espírito trouxe naqueles dias no povo de Israel no deserto. Que possamos entender que existe uma tenda do encontro. E essa tenda do encontro é todos os dias, no nosso quarto, na nossa casa, nos locais em que estivermos. Todos os dias eu me encontro contigo, Pai. Todos os dias eu me entrego a Ti. Todos os dias eu Te ofereço a minha vida e tudo que a minha vida pode produzir no Senhor. Eu já não busco mais as coisas que passam. Nós buscamos as coisas que duram para sempre. E o que dura para sempre é a Tua palavra, Senhor. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece para sempre. Pai, no nome de Jesus, traz descanso aos meus irmãos. Traz descanso a cada um. Reveste cada um com verdade. Reveste cada um, Senhor. Está tão bom a Tua presença, Jesus. Eu não quero nunca mais sentir falta dela. Eu sei que o Senhor nunca esteve longe, o Senhor sempre esteve junto. Mas esses dias têm sido tão bom. Esse dia foi tão bom. Veremos a nação brasileira ser transformada, saindo do pó do Montouro para um lugar alto. Veremos a vida da nossa nação ser transformada, porque existe um povo que se chama pelo Teu nome, que está reconhecendo os seus maus caminhos e clama a Ti, Senhor. Perdoa-nos, perdoa o meu pecado de dureza de coração, perdoa meu pecado de rebeldia e de falta de submissão à Tua vontade, perdoa o meu pecado de distração, perdoa o meu pecado de viver no automático às vezes, de fazer porque sabemos que temos que fazer e fazemos porque sabemos fazer. Eu não quero fazer mais nada porque sei, eu quero fazer porque o Senhor deseja que seja feito. Isso é uma entrega. Louvamos o Teu nome, Jesus. Louvamos o Teu nome.